Olá, olá! Sejam muito bem-vindos ao nosso novo projeto aqui do perfil, Projeto 007. Nesse projeto eu quero apresentar para você novas habilidades, estratégias e técnicas que você possa aplicar no seu dia a dia, na orientação com relação à empresa onde você trabalha, ou mesmo para as empresas que você presta consultoria, se você for um consultor ou uma consultora. Então estou muito feliz de inaugurar esse projeto aqui com vocês. E no episódio de hoje, a primeira live, a qual estou muito orgulhoso de fazer, nós iremos falar sobre os direitos das gestantes, mas especificamente como orientar as empresas sobre os direitos das gestantes. E pessoal, vocês devem estar se perguntando o motivo pelo qual eu decidi fazer dessa nossa primeira live. Por dois motivos, ok? Por dois motivos. O primeiro é porque nos últimos dias, coincidentemente, eu venho recebendo muitos pedidos de consulta com relação aos direitos das gestantes em algumas empresas, direitos relativos à demissão dessas mulheres. E segundo, porque hoje também a gente está comemorando o Dia Nacional da Gestante. Então, nessa semana, ao longo dessa semana, nós iremos tratar de diversos assuntos que estão relacionados aos direitos das gestantes. Então, pessoal, é muito importante a gente observar algumas coisas. E antes de começar, eu quero só contar um pouco da história que eu vivenciei esses dias e que me levou, né? Essa história me levou a querer falar sobre esse tema aqui para vocês. Então é o seguinte, eu recebi a ligação de uma empresa que tinha uma funcionária há muitos anos, uma funcionária de confiança, uma funcionária que eles gostavam muito, inclusive, e essa funcionária, devido ao seu estado de gestação já um pouco avançado, né, ela optou por não querer mais trabalhar na empresa. Então ela tentou verificar com a empresa quais as possibilidades dela sair, né? Vocês sabem que quando a iniciativa é do empregado, ele deve pedir a conta. Quando a iniciativa é da empresa, a empresa que tem que formalizar a demissão. Só que, sensível com a situação da empregada, essa empresa decidiu propor para a funcionária uma demissão consensual. Então foi a partir daí que eu tive essa ideia de trazer esse tema muito importante aqui para vocês. E o deslize dessa história a gente vai ficar sabendo no final dessa live, beleza, pessoal? Então, se você quiser sugerir, fazer alguma pergunta ou sugerir algum outro tema para a gente discutir no futuro, fica à vontade, coloque aqui no chat do Instagram ou mande aqui nos comentários do YouTube, beleza? Então vamos lá, pessoal. Como orientar as empresas com relação aos direitos das gestantes? Então é importante que todos vocês tenham em mente 3 situações específicas que vai ficar mais fácil, né, de vocês raciocinarem, levando em consideração essas 3 situações. Então, nós temos aí quais os pontos que a empresa deve se atentar quando tiver uma colaboradora gestante. Então, vamos lá, são 3 aspectos, tá bom? Primeiro, os direitos das gestantes no caso da admissão. Será que a gestante tem direitos quando ela já entra na empresa grávida? Será que isso retira dela alguma prerrogativa por já ser admitida grávida? Será que a empresa pode ou não investigar se a funcionária já está gestante quando ela está sendo admitida? Será que ela pode exigir alguns documentos? A gente também tem, num segundo aspecto, os direitos das gestantes ao longo do contrato de trabalho. Então, quais seriam esses direitos? De que forma eles surgem? Quando a funcionária perde algum direito, se ela está gestante ao longo do contrato de trabalho? E por fim, e é uma situação que gera muito mais conflitos e controvérsias, quais os direitos das gestantes no ato demissional, quando ela é desligada da empresa? Será que ela tem os mesmos direitos quando ela pede demissão ou quando ela é desligada? Ou mesmo, como eu citei anteriormente, no caso de uma demissão consensual? Então é isso aí. Seguindo então, pessoal, no caso da gestante ser contratada grávida, ou seja, os direitos das gestantes na admissão, nós temos que fazer algumas perguntinhas. Então vamos lá, é permitida a exigência de teste de gravidez em processo seletivo? Isso é considerado legal? É válido? Olha, pessoal, eu digo que não. Não é possível, não é permitido. Mesmo porque
é uma conduta discriminatória por parte da empresa e, portanto, é vedado por lei. Então, se você tiver uma empresa sob sua orientação e surgir esse questionamento, se ela pode ou não exigir o teste de gravidez ao longo do processo seletivo, você já pode orientar ela de que não é possível, sob pena dela sofrer uma fiscalização por parte do Ministério Público do Trabalho, ou até mesmo por parte da própria funcionária que está fazendo parte desse processo seletivo. Às vezes ela fica sabendo, porque é óbvio que a empresa muitas vezes não vai explicar o motivo, simplesmente vai pedir, mas ela pode se sentir constrangida, ela pode estar se sentindo vítima de um processo de discriminação por parte da empresa e ela pode mover um processo, uma ação indenizatória contra a empresa a qual você está orientando. Perfeito? E na medida em que essa funcionária, agora sim, vamos abstrair. Essa funcionária, ela passou pelo processo seletivo, a empresa, vamos imaginar que a empresa não exigiu nenhum teste de gravidez. E aí, depois que ela foi admitida, depois de alguns dias, por exemplo, ela chegou lá, bateu na porta do RH da empresa e informou, olha, estou grávida. E aí, isso muda alguma coisa? O fato dela ter sido admitida grávida faz com que ela perca os direitos? Olha, pessoal, eu digo que não. Até mesmo porque a própria legislação estabelece que a funcionária ela tem direito à estabilidade a partir do momento da confirmação da gravidez. Tá? Então, se ela foi admitida grávida, o direito à estabilidade e tudo mais que dela decorre passa a valer, mesmo ela tendo sido admitida grávida. Então é muito importante que vocês saibam. Então, caso alguma empresa que você oriente, que você tenha no seu hall de clientes, ou mesmo a empresa onde você trabalha, e você deve orientar, saiba que, no caso da contratação de uma funcionária já grávida, já gestante, não é possível retirar dela a estabilidade e os demais direitos que da estabilidade decorrem, ok? Uma terceira pergunta que é muito comum de surgir por parte das empresas que têm funcionárias gestantes é se ela pode solicitar o teste de gravidez no exame médico admissional. Olha, pessoal, realmente essa questão traz bastante controvérsia. Olha, é o seguinte, o que eu oriento você a fazer é que se tratar de uma prestação de serviço num ambiente hospitalar, um ambiente médico, onde a funcionária tenha contato com agentes insalubres, perigosos, né? Material, perfuro cortantes, ou mesmo a radiação, realmente eu entendo que pode sim, porque a segurança maior é do feto. Então a empresa, na medida em que ela faz essa solicitação, e se a funcionária for trabalhar no ambiente hospitalar, como eu falei para vocês, realmente é válido sim pedir o exame médico, pedir o teste de gravidez no exame médico admissional, tá ok? Isso tendo em conta que a vida a ser preservada é do feto, uma vez que ele pode ser prejudicado, né, se ele ficar exposto a esses agentes insalubres. Então, às vezes, a própria funcionária, ela nem está ciente de que está grávida, de que está gestante. Isso pode ser até um alerta para ela, para que ela possa se conscientizar disso, do perigo que ela corre e tudo mais. Perfeito? E aí, pessoal, qual é a última pergunta que a gente faz com relação aos direitos das gestantes no ato da admissão, quando ela está ingressando na empresa? Essa pergunta é muito importante, então preste atenção. Existe alguma circunstância em que a empresa pode deixar de contratar uma funcionária única e exclusivamente pelo fato dela estar grávida? Eu acho que a resposta a essa pergunta está na pergunta anterior. Eu creio que ela pode sim se negar a contratar uma grávida, caso essa contratação possa expor a risco o filho ou a filha, o feto da gestante. Perfeito? E aí, pessoal, a gente parte aqui para o próximo slide. Então você que está me assistindo no YouTube tem acesso aos slides, mas no Instagram não. Mas de qualquer forma, a nossa aula de hoje fica muito clara e muito tranquila de vocês acompanharem. E aí a gente deixa de lado os direitos das gestantes no ato da admissão
e passa a abordar quais são os direitos das gestantes ao longo do contrato de trabalho. Então, pessoal, vamos supor que você tem uma funcionária que entrou na empresa sem estar gestante, já está lá na empresa há alguns anos, e no curso desse contrato ela engravida. E aí, como é que lidar com as situações que possam surgir com relação aos direitos dessa gestante? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, é importante que vocês saibam como é que funciona a estabilidade da gestante. Então, há muita confusão com relação ao cálculo dessa estabilidade, por incrível que pareça. Muitos acreditam que essa estabilidade ela tem a ver com a licença maternidade da gestante. A licença maternidade, para quem não sabe, é o período em que a gestante fica afastada após a concepção, após ela realizar o parto, tá? Geralmente, né, por lei, são 4 meses, mas dependendo da categoria profissional, a convenção coletiva que é aplicada, né, à empresa e aos funcionários pode majorar esse período de licença, tá? A gente também tem a possibilidade da empresa ser cadastrada, fazer parte do regime Empresa Cidadã, que é um programa do governo federal, onde as empresas prolongam o período de licença maternidade de 4 para até 6 meses, beleza? Mas, como eu disse anteriormente, há muita confusão com relação à estabilidade e saibam que a estabilidade ela não guarda relação com a licença maternidade, ela guarda relação sim com a data do parto, exatamente, a data em que a gestante tem o seu bebê. E como é que funciona esse cálculo? É o seguinte, pessoal, o artigo 10º, a linha E do ato das disposições constitucionais transitórias, então se você for procurar numa Constituição Federal que você tem aí, vai lá no comecinho, vai lá está escrito ato das disposições constitucionais transitórias. É bom para você já ter essa informação e guardá-la, tá? Ele diz o seguinte, que a estabilidade da gestante, ela vai desde o início da gestação, ou seja, desde a concepção, até 5 meses após o parto. Exatamente. Então, assim, vocês tenham em mente que a estabilidade da gestante, ela essa lá atrás, no momento que ela concebe a criança, que ela passa a ser gestante, que é a concepção de uma vida, ok? E essa estabilidade perdura até, no mínimo, ok? Depois eu explico o porquê do mínimo, até no mínimo 5 meses após a data de nascimento da criança, após o parto. Ou seja, quando a criança completa 5 meses, aí sim, a gestante, no caso agora já a mãe, deixa de ter estabilidade. E por que eu disse que é no mínimo 5 meses após o parto? Porque, novamente, podem existir convenções coletivas, então cada categoria profissional tem um sindicato que representa os trabalhadores, tem um sindicato que representa as empresas, e muitas vezes esses instrumentos normativos coletivos, as convenções coletivas, podem determinar que o período de estabilidade seja maior do que 5 meses após o parto. Então eu já vi categorias que estabelecem um prazo de 6 meses, 7, 8, até 1 ano. Então é muito importante que você, no momento em que você for direcionar a empresa para a qual você trabalha ou para a qual você presta assessoria, você observe tudo isso que eu falei e mais a convenção coletiva da categoria. Tá bom? Isso é muito importante para que você não cometa nenhum erro aí e esse erro não cause nenhum prejuízo para a empresa. Beleza, pessoal? Então, só voltando, como é que funciona a estabilidade da gestante? Essa estabilidade, ela surge a partir da concepção, quando a mulher, quando a empregada, quando a colaboradora engravida, ok? E ela finaliza após 5 meses do nascimento da criança, tá ok? Ou seja, quando a criança completa 5 meses após o parto, finaliza a estabilidade dessa mãe. E, obviamente, não deixem de observar as convenções coletivas das categorias para as quais as empresas que vocês assessoram, elas seguem as convenções coletivas que se aplicam a essas empresas. Beleza? E aí, pessoal, a gente também tem uma outra dúvida que é muito comum e que surge
rotineiramente por parte das empresas. Será que a estabilidade se aplica em qualquer tipo de contrato de trabalho? Então é muito importante que você também observe esse fator, tá? Nós temos aí alguns contratos que são mais comuns, né, de serem adotados pelas empresas. Então você tem o principal contrato, que é o contrato por prazo indeterminado. Então, como o próprio nome já diz, o trabalhador ele é admitido na empresa, ele passa por um período de experiência, obviamente, tá? Esse período de experiência pode ser de 45 ou até 90 dias. E após o período de experiência, esse contrato começa a valer por prazo indeterminado. Então, há uma possibilidade que a empresa para a qual você presta assessoria, ela tenha contratado, obviamente, e o que é mais comum, né, uma funcionária sob esse regime de contrato de trabalho, o contrato por prazo indeterminado. Mas nós temos também, pessoal, mais outros dois contratos que são comuns e que de repente pode surgir aí na sua frente. Nós temos o contrato por prazo determinado, tá ok? Como o próprio nome já diz, é muito simples. É um contrato que foi celebrado com uma data de início e uma data de fim, tá ok? E é importante que vocês atentem justamente para esse detalhe. É um contrato específico, com prazo de duração específico. Ele não está prevendo que termina antes ou depois. Ele sim, um contrato por um prazo específico. Vamos dar um exemplo. Funcionária foi contratada para participar de um projeto que a empresa inaugurou. E esse projeto, ela prevê que vai durar, por exemplo, 1 ano e meio, tá bom? Esse projeto vai durar 18 meses. Então ela sabe que ela vai necessitar dos serviços daquela funcionária por um prazo de 18 meses. Então com data de início e data de fim, tá ok? Esse é o contrato por prazo determinado, tá bom? Agora também temos o contrato de trabalho temporário, exatamente. O contrato de trabalho temporário, ele é muito confundido com o contrato por prazo determinado, pessoal. Então, a chave aqui, o pulo do gato que vocês têm que observar é que o contrato de trabalho temporário, ele apenas tem um limite de duração. Ou seja, ele tem um prazo que é o limite cuja prestação de serviço não poderá ultrapassar, tá bom? Então, vamos supor que esse prazo tem o mesmo tempo de duração, 18 meses. Mas o que vocês devem observar é uma palavrinha aqui que sempre vai estar presente no contrato de trabalho temporário, que é a palavrinha até. Ou seja, é um contrato que tem uma data de início e um prazo limite de 18 meses, por exemplo, e lá vai ter de tal data até tal data, podendo ser rescindido anteriormente, tá ok? Então nós utilizamos aqui 3 exemplos: contrato por prazo determinado, contrato por prazo determinado e o contrato de trabalho temporário. Revisando: contrato por prazo indeterminado, contrato por prazo determinado e o contrato de trabalho temporário. Então, cada tipo de contrato ele prevê uma aplicação para os direitos das gestantes. Então, no caso de uma gestante, tá, de uma trabalhadora, de uma colaboradora, ter sido contratada no contrato de trabalho por prazo indeterminado, então vai se aplicar exatamente aquelas informações que eu passei para vocês na pergunta anterior. Ou seja, ela tem estabilidade, ok? Essa estabilidade passa a valer a partir da concepção e vai até 5 meses após o parto. Agora, no caso do contrato por prazo determinado, existe uma súmula do TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, tá ok? Que determina que as gestantes contratadas sob o regime de contrato por prazo determinado não possuem estabilidade. Então, se esse for o caso da sua empresa, então é bom você observar que neste caso, nessa situação específica, não há direito à estabilidade. E da mesma forma, é o contrato de trabalho temporário, tá bom? O contrato de trabalho temporário também não dá à gestante o direito à estabilidade. Isso porque, pessoal, quando a colaboradora foi contratada, no regime de contrato por prazo determinado e no contrato de trabalho temporário,
ela já sabe que ela tem um limite da prestação de serviço, ela já sabe quando ela vai ser desligada. Portanto, não há nenhuma surpresa na demissão dela. Então, o que se resguarda aqui no direito à estabilidade é que haja pelo menos uma certa previsibilidade para a gestante. Então, no caso do contrato de trabalho por prazo indeterminado, ela não tem essa previsibilidade. A qualquer momento ela pode ser demitida. Ela não sabe se vai ser daqui a 1 ano, daqui a 3 meses, daqui a 2 anos. Então, para resguardar e para dar um pouquinho de previsibilidade e de condições da gestante se programar, existe a estabilidade. Agora, no caso do contrato por prazo determinado e contrato de trabalho temporário, existe a previsibilidade. Então, ela já deve se programar com relação a isso. Beleza, pessoal? E aí, temos mais uma pergunta que é muito importante que vocês saibam, que vocês tenham acesso, para que vocês possam aplicar isso no dia a dia de vocês. Será que existe alguma circunstância em que a gestante perde a estabilidade? É uma situação complicada essa, né? Supondo que você está orientando uma empresa e de repente ocorre alguma dessas situações, também é importante que você saiba como agir, como lidar com essas informações. Pessoal, é o seguinte, antes de responder essa pergunta, algo que eu sempre observo para as empresas que eu assessoro diz respeito ao fato de que as empresas têm que ter uma certa sensibilidade. Afinal de contas, as empresas têm sim uma responsabilidade social. Então, as decisões têm que ser tomadas de maneira ponderada, analisando o caso, analisando a situação da gestante, da família dela. Então não é simplesmente tomar uma decisão X ou Y, acabou. Eu acho que o contexto da situação deve ser levado em consideração também. Então vamos lá, dito isto. Então, existe alguma circunstância em que a gestante perde direito à estabilidade? Olha, vamos lá. No mínimo, há circunstâncias em que essa estabilidade pode sofrer alterações, tá bom? Então vamos lá. A primeira delas é no caso de aborto, tá? Pessoal, seguinte, a legislação estabelece que o direito à estabilidade, ele surge a partir da concepção. Então até aí, tranquilo. E ele termina, tá? A estabilidade termina 5 meses após o parto. Quando ocorre o aborto, não há esse parto, não há o nascimento da criança, infelizmente. Uma situação muito dura. Por isso que eu falo que tem que ter uma certa ponderação, uma certa sensibilidade, tá? Mas do ponto de vista legal, esse direito à estabilidade, ele sofre alteração. Então, o que você deve observar é a convenção coletiva da sua categoria. E pelo que eu vejo, a maioria das convenções coletivas estabelecem uma estabilidade de 30 dias a partir do momento que ocorreu o aborto. Tá bom, pessoal? Um outro detalhe que eu peço que vocês observem é o seguinte. Supondo que a gestante passou por uma gestação difícil, no entanto, ela realizou o parto e o bebê, infelizmente, faleceu na hora do parto. Ou ele já nasceu morto, mas foi realizado o parto. Nessa situação, não há alteração nenhuma. Porque, veja bem, a legislação estabelece que são 5 meses, tá? A partir do parto, após o parto. Mesmo que o bebê tenha nascido morto, juridicamente nós falamos natimorto, existe o direito à estabilidade, porque houve o parto, tá bom? Então isso é muito importante para que você possa observar. Caso aconteça isso com alguma empresa que você assessora, você já sabe orientar. Porque uma demissão feita de forma equivocada, numa situação como essa, por exemplo, pode gerar um prejuízo muito grande para a empresa, tá bom? E outra coisa, a funcionária já passou por um momento de estresse, uma tristeza muito grande de perder um filho, e de repente ela se depara com uma demissão sem justa causa, sem indenização da sua estabilidade. É uma situação difícil, tá? E aí, pessoal, uma outra pergunta que sempre aparece é se a gestante ela pode exercer atividades, exercer as suas atividades em qualquer ambiente de trabalho. Lembra que lá atrás eu falei que a única forma
a única maneira da empresa exigir legalmente o teste de gravidez para funcionária era um caso de contratação de hospitais, clínicas e tudo mais, e afins. Então, é aqui que entra também essa situação. A gestante ela pode exercer suas atividades em qualquer ambiente de trabalho? Eu digo que não, tá ok? Em ambientes insalubres, perigosos, né? Esse trabalho não pode ser executado, ok? Então, se você tem algum caso desses em que uma gestante presta serviço em hospitais ou qualquer outro ambiente que expõe essa funcionária a algum agente insalubre que vai deteriorar a sua saúde aos poucos, ou mesmo que ofereça, um ambiente que ofereça um perigo à vida, que em questões de segundos pode acontecer um fato, uma situação em que ela perca a vida, essa gestante não pode continuar trabalhando num ambiente como esse, tá ok? Ela tem que ser colocada em home office, se for o caso, ou mesmo uma licença remunerada, tá bom, pessoal? Isso é muito importante que vocês saibam, tá? E aí, continuando, nós temos aqui o último quadro aqui da nossa aula de hoje, da nossa live de hoje, live 007, não se esqueçam. Eu espero que vocês tenham aprendido aqui algumas habilidades, algumas técnicas que vocês possam aplicar no seu dia a dia. Então, na última parte da nossa aula de hoje, a gente vai discutir quais são os direitos das gestantes quando do seu desligamento da empresa. Então vamos lá. A gente tem aqui principalmente 3 situações que a gente tem que observar. Então a primeira é a situação de uma demissão sem justa causa. Como o próprio nome já diz, algumas empresas têm a iniciativa de demitir o seu funcionário. Só que no caso de uma funcionária gestante, como é que fica? Olha, simplesmente não pode haver essa demissão. Como eu já disse aqui ao longo dessa aula de hoje, ela tem estabilidade. Portanto, a demissão sem justa causa, ela é ilegal. Só que, pessoal, é o seguinte, várias vezes já peguei ao longo de todo o período que eu tenho contato com as empresas, já peguei várias vezes as empresas que demitiram funcionárias gestantes que, na verdade, tanto a empresa quanto a funcionária não sabiam da gestação. Isso é muito comum, por incrível que pareça. Às vezes, a gestante ela está grávida há poucas semanas da demissão dela e depois da demissão ela descobre, tá? Então, assim, o que vocês têm que observar numa situação como essa é o seguinte. Se for realizada a demissão sem justa causa de uma funcionária gestante, mesmo que a empresa desconhecia esse fato e mesmo até a própria funcionária desconhecendo, essa demissão é ilegal, tá ok? Ela tem que ser cancelada e a funcionária tem que ser readmitida, tá? E aí você me pergunta, mas se a funcionária se recusa a voltar ao trabalho? Olha, pessoal, se ela se recusa a voltar ao trabalho, ela não tem mais interesse em ser reintegrada. Logo, ela perde o direito à estabilidade. Ou melhor, ela perde o direito à indenização referente à estabilidade dela. Tá bom? Então, assim, o que é garantido aqui é o emprego e não os benefícios e salários decorrentes desse emprego. Tá? Então, se ela se recusa a voltar a trabalhar, se ela se recusa a ser reintegrada por parte da empresa, ela também não vai ter direito de entrar com uma ação trabalhista pleiteando a indenização correspondente a essa estabilidade. Tá ok? Depois a gente pode entrar nas formalidades, como você deve fazer para poder orientar a empresa de modo que ela tenha uma segurança jurídica, tá? Numa situação como essa. Então, se você quiser maiores informações, coloca aqui no chat, coloca aqui nos comentários, que a gente pode fazer um vídeo específico. Quais os documentos que as empresas podem utilizar para ter maior segurança jurídica. No caso da demissão sem justa causa de uma funcionária gestante que se recusa a voltar ao trabalho, tá? Então é isso. Demissão sem justa causa ocorrida de uma funcionária gestante, vocês devem observar isso. A empresa ela tem que chamar a funcionária de volta, ela tem que ser reintegrada, mas se ela se recusar, ela perde o direito à estabilidade, tá certo? E aí, na segunda hipótese, nós temos os pedidos de demissão, tá?
A funcionária gestante, ela tem o direito de pedir demissão da empresa? É uma prerrogativa dela? Olha, pessoal, digo que sim. Eu creio que seja óbvio isso até, né? A funcionária tem a liberdade de continuar ou não trabalhando pela empresa de acordo com a sua iniciativa própria, tá? O que é vedado aqui é a demissão sem justa causa. Mas se a demissão é tida por iniciativa da funcionária, totalmente válida. O que vocês devem observar, e que isso é muito importante, sob pena de invalidar o pedido de demissão, é que a legislação, nesse ponto específico, não mudou. Ou seja, antigamente, nós tínhamos uma obrigatoriedade de que todos os contratos que passassem de 1 ano tinham que ser homologados pelo sindicato da categoria, ok? A partir da reforma trabalhista em 2017, essa obrigação caiu por terra. Só que o único item que não mudou quanto à obrigatoriedade de homologação é justamente o pedido de demissão de funcionário estável. Vocês sabem que tem outros tipos de estabilidade, não somente estabilidade decorrente de gestação. Nós temos estabilidade dos cipeiros, estabilidade decorrente de acidente de trabalho, tá ok? Então, qualquer tipo de estabilidade onde a rescisão ocorra por iniciativa do empregado, ela deve ser homologada no sindicato representativo da categoria, tá bom? Ou seja, se vocês não observarem isso e essa funcionária ingressar com pedido de reintegração ou de pagamento de indenização contra a empresa, ela certamente vai ter o direito de ser reintegrada, porque a homologação não foi feita junto ao sindicato da categoria, tá bom? Por último, nós temos aqui a situação de demissão consensual, ou seja, é uma demissão cuja iniciativa é tida por ambas as partes. Tanto a empresa quanto a funcionária tiveram iniciativa dessa demissão, entraram num acordo para romper o contrato de trabalho. Só que aqui, pessoal, existe uma linha tênue, tá? Que vocês têm que observar. A demissão consensual, embora ela seja uma decisão de ambas as partes, comum acordo de ambas as partes, ela tem uma parte que toma a iniciativa primeiro, que decide primeiro, não quero mais continuar com o contrato. E essa iniciativa pode ser da empresa, obviamente, e pode ser também da empregada. Agora, é aqui que vocês devem prestar atenção. Se a demissão consensual, ela teve como iniciativa um pedido da gestante, o que se aplica aqui são as mesmas regras do pedido de demissão, ou seja, ela não tem estabilidade. No entanto, se a iniciativa da demissão consensual partiu da empresa, uma interpretação que eu faço e que eu creio que vocês também devam levar em consideração, é que essa demissão tem que haver o pagamento de parte da estabilidade devida a essa gestante. Por quê? A demissão consensual, ela prevê algumas regras diferentes para pagamento de verbas decisórias, tá? E uma dessas regras é o pagamento à metade do que o funcionário teria direito, tá? Então, por extensão, por analogia, eu entendo que a demissão da gestante, no caso a demissão consensual, cuja iniciativa foi da empresa, deve haver o pagamento de fração correspondente à indenização dela, ou seja, 50% do período de estabilidade. Então é importante que vocês observem isso, tá bom? Porque pode ser que ela ingressando com ação, ela possa também reverter isso na justiça e ganhar o período correspondente à estabilidade. E também, da mesma forma, a demissão consensual, nesse caso, também deve ser homologada pelo sindicato da categoria. Isso por analogia. Tá bom, pessoal? Então, assim, revendo aqui, existem 3 hipóteses de demissão. Demissão sem justa causa, pedido de demissão e demissão consensual. No caso da demissão sem justa causa, é obrigatória a manutenção do contrato até o final da estabilidade, ok? Qualquer demissão que ocorra com a funcionária gestante, ela é ilegal, então deve haver a reintegração. E a empregada gestante, ou no caso já mãe, recentemente, né? Se ela for chamada para voltar ao trabalho e se recusar, aí ela perde o direito à estabilidade, tá ok?
No pedido de demissão, é óbvio que a funcionária, a gestante ou a mãe recente, ela tem o direito de pedir demissão, ela tem essa liberdade. Só que a empresa tem que realizar a homologação no sindicato da categoria. Da mesma forma, a demissão consensual. Pessoal, e aí? Eu agradeço a todos vocês. Eu acho que essa foi uma live muito importante para mim. A gente está iniciando uma jornada muito bacana com todos vocês que querem atuar com relações do trabalho, seja você funcionário de departamento pessoal, seja você funcionário de RH ou mesmo um bacharel em direito, um advogado recém-formado. Digo para vocês que essa é uma área muito rentável, muito atrativa. A área de relações trabalhistas, ela oferece os melhores salários e até é uma das funções mais gratificantes, pelo menos na minha opinião. Você todos os dias tem situações diferentes, você se depara com perguntas diferentes das empresas, desafios que você tem que pesquisar, estudar bastante, tá? Então é preciso que você tenha um conhecimento e não somente conhecimento nessa área. É preciso que você tenha uma técnica, que você tenha habilidade para poder atuar nessa área. E nós criamos esse perfil para poder te ajudar, para poder criar uma comunidade onde nós juntos conquistaremos aí um espaço maior no mercado, traremos mais pessoas que possam conhecer essa realidade. Porque infelizmente a realidade de muitos funcionários de DP, RH, de bacharéis ou advogados recém-formados é uma realidade de desânimo, de desmotivação, mas é porque eles não conhecem essa área tão rentável e tão gratificante. E meu papel aqui nesse perfil é, a partir de agora, poder te ajudar a conhecer melhor, a adquirir essas habilidades, a poder conhecer as estratégias, a adquirir a técnica, a expertise e o conhecimento para poder atuar nessa área tão bacana de relações do trabalho. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por você que me acompanhou aqui até o final. Muito obrigado. Se você quiser também seguir o meu perfil, tá aqui no Instagram, Carlos Fedossi, canal aqui no YouTube também, Carlos Fedossi. E é isso aí. Tamo junto. Muito obrigado. Até a próxima, pessoal.